Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a professora Karen para uma aula bem rapidinha sobre o nosso tema da semana, regionalização do Brasil. Vamos observar primeiro a localização do nosso país em relação aos outros países do nosso planeta. Então aqui, o Brasil, como nós já vimos em aulas anteriores, ele tem a maior parte das suas terras situadas abaixo da linha do Equador, na porção sul do continente americano. Percebam que o Brasil faz fronteira com uma série de países da região da América do Sul. Ele é o quinto maior país em extensão territorial. Ele fica atrás somente da Rússia, que é o primeiro, do Canadá, que é o segundo, dos Estados Unidos, que é o terceiro, e a China, que é o quarto maior país do mundo em extensão territorial. Esse tamanho todo, pessoal, reflete nos aspectos físicos do nosso planeta, como tipo de vegetação, tipo de clima, de relevo, enfim. Essa extensão, ela traz para nós uma série de variações nesses aspectos físicos que eu acabei de citar e também, consequentemente, em aspectos socioeconômicos, como a gente vai ver mais para frente. Observem aqui nesta imagem que eu coloquei para vocês os pontos extremos do nosso país. Nós já trabalhamos em sala de aula em anos anteriores, vamos rever aqui um pouquinho. O nosso país, ele vai ter uma grande extensão, tanto no sentido norte-sul, quanto leste-oeste. Sendo que ao sul, na região do estado de Roraima, mais especificamente na área da nascente do rio Ailã, a gente vai ter o nosso ponto mais extremo ao norte, e ao sul, na região do Arroio do Chuí, a gente vai ter o nosso ponto mais extremo ao sul. Ao leste, a gente tem a Ponta dos Seixas, que é a parte mais ao leste do nosso país, que fica no estado da Paraíba. E a oeste, aqui representado pelo rio Moa, a nascente do rio Moa, no estado do Acre, nós temos a nossa região mais a oeste do Brasil, tá bem? Isso aqui é para relembrar, conceitos que nós já vimos em sala de aula. Diante disso, é correto dizer que o nosso país apresenta características físicas continentais, ou seja, ele é tão grande que ele tem uma variação semelhante à de outros continentes nesses aspectos físicos, além de fazer fronteira com vários países, como nós vimos na primeira imagem, no primeiro mapa. E para administrar todo esse território, o nosso país é dividido em porções, aqui cortou a imagem, mas é porções, chamadas de regiões. Porque imagina só, um país com essas proporções, com esse tamanho, para administrar ele, se a gente tiver somente uma forma, uma única divisão, por exemplo, um único presidente, um único governador e um único prefeito, vai ficar complicado você administrar toda essa região, haja vista que cada região tem a sua peculiaridade, tem a sua característica. Por exemplo, na região sul, onde as temperaturas são mais baixas, no inverno, por exemplo, ela apresenta condições de vida para a população completamente diferentes da região nordeste, onde a gente tem como principal característica a seca. Percebem o porquê da gente regionalizar, da gente dividir o país em regiões? Então aqui, eu trouxe para vocês o conceito de regionalizar. O que é regionalizar? É dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos, características, temas, critérios que eu escolho, que são critérios pré-definidos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenha escolhido antes. Exemplo. Trouxe para vocês um exemplo bem simples, só para vocês visualizarem de uma forma mais próxima do nosso cotidiano essa regionalização. Então eu peguei aqui uma sala de aula, um exemplo de uma sala de aula, dividi esta sala ao meio, tá vendo? Essa linha aqui é como se fosse a minha linha de fronteira, minha linha de divisa. De um lado eu criei a região B e do outro lado eu criei a região A e região B. Na região A eu só coloquei as meninas sentadas e na região B somente os meninos.
Isso aqui é um exemplo de regionalização. Eu dividi o território. Que território? A sala de aula. Aquele espaço delimitado por 4 paredes. Dividi ele em 2 partes. De um lado eu coloquei só meninas, do outro lado eu coloquei só meninos. Qual que foi o critério que eu usei para fazer essa regionalização? O gênero, o sexo. De um lado, só pessoas do sexo feminino, do outro, só pessoas do sexo masculino. Isso é um exemplo de regionalização. É claro que quando a gente está falando de um território, de uma nação, esses critérios eles são mais elaborados, algumas vezes menos específicos, como a questão do gênero. Aqui que eu usei no exemplo. Mas é desta forma que essa divisão é feita, basicamente isso. Então aqui eu trouxe para vocês as nossas 2 regionalizações oficiais, as regionalizações que são mais aceitas pelos historiadores, pelos pesquisadores e para a administração do nosso território. A primeira são as regiões do IBGE, que divide o Brasil em 5 grandes regiões ou 5 macro-regiões. Região, vou trocar aqui a cor, vou colocar vermelhinho. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Entre os critérios que são usados pelo IBGE para dividir o nosso país nessas 5 regiões estão os aspectos físicos. Então o IBGE considera que os estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná possuem características físicas semelhantes, além de serem vizinhos. É claro, a localização aqui também é muito importante, tá legal? Mas isso não significa que essas características, elas simplesmente acabam aonde começa aqui, por exemplo, o estado de São Paulo. Então, se aqui na região do Paraná, um exemplo, tá bom? Eu tenho um clima bem mais frio, que no inverno chega a nevar, partiu da divisa, eu atravessei a área de fronteira, passei para a região do estado de São Paulo, essas características acabaram. Não, não é assim que funciona. Essas características, elas vão se estendendo ao longo dos estados, até porque a natureza não vai respeitar essa limitação criada pelo homem de forma artificial. Diante disso, nós também usamos uma outra regionalização que cria as regiões geoeconômicas. Observem, diferente do que acontece aqui nessas regiões de acordo com o IBGE, essa outra forma de regionalização, ela não respeita essa delimitação dos estados. Observem aqui, entre as regiões Centro-Sul e região da Amazônia. O estado do Mato Grosso, ele possui terras tanto na região Amazônia quanto na região Centro-Sul. Não interessa que a divisa dele seja nesta linha aqui, ó. Ele possui terras nas 2 regiões, ó. A linha dele tá aqui, vou destacar com o preto, ó. Mas ele possui terras tanto na região da Amazônia quanto na região Centro-Sul. Isso vai acontecer com outros estados. Olha aqui o Maranhão, por exemplo. Ele é praticamente dividido ao meio. Ele possui terras tanto na região da Amazônia como na região Nordeste. E por que isso acontece? Porque aqui são considerados critérios mais subjetivos, vamos chamar assim, por exemplo, como o nível de desenvolvimento daquela região, a qualidade de vida da população, o acesso à educação da população que mora naquelas áreas. Então a gente tem essa possibilidade também. Daí o termo geoeconômicas, tá vendo? Porque ele vai considerar também outras características além daquelas características físicas, tá certo? Para vocês entenderem melhor esse resultado, tem no material de vocês um link para uma videoaula explicando esse assunto de forma mais detalhada. Quem ficar com dúvida, acessa esse link, confere o vídeo para poder compreender melhor o assunto. Lembrando que estou sempre no chat da plataforma, é só chamar lá, nos grupos de WhatsApp também, se precisar. Fique em casa, galera, isso tudo vai passar, estamos juntos e é isso. Um beijo e até a próxima!